Oi, vamos conversar um pouco sobre sucos, sucos de frutas e vegetais. Né? Os ativos mais comuns, né, quer dizer, quando você pega um vegetal ou uma fruta e faz um suco com ela, nós esperamos encontrar lá principalmente polifenóis. Mas você vai encontrar frutose, né, carboidratos em geral, né? Você vai encontrar fibras solúveis e insolúveis, vitaminas, particularmente a vitamina C. Você vai encontrar minerais e oligoelementos, alguns ativos, alguns compostos outros, né? Fibras solúveis e insolúveis, e alguns vegetais sulforafanos isotiocianatos e os vegetais os nitratos, esses dois muito importantes para você fazer um suco de alta eficácia em algumas patologias. Né? Um problema que eu vejo de sucos é que muitos fazem o suco e coa, tira a fibra insolúvel. A fibra insolúvel é muito importante no processo de detoxificação, uma vez que ela absorve toxinas do corpo, como benzopireno, assim como derivados hormonais, né, como estrone, estradiol, secretados na sua vesícula biliar. Então, nós devemos fazer as frutas integrais, né? Algumas moléculas, como algumas coisas, como a semente da maçã, contém glicosídeos cianogênicos. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Se você consumir demais, você pode até morrer. Mas uma quantidade muito pequena, você vai melhorar a sua defesa, estimulando as enzimas de fase 2. Né? Então são vários ativos que você vai encontrar nos polifenóis, né, nas suas frutas. Polifenóis talvez sejam os mais importantes, porque hoje está uma mania grande, eu ia falar um palavrão, uma mania grande de se usar frutas vermelhas, né, os famosos berries, né, no dia a dia. Muito bem. Nos seus vegetais, você vai ter o que nós chamamos de glicosinolatos isotiocianatos. Esses produtos geralmente dão um sabor levemente amargo ao seu suco, mas quando você quer fazer um estímulo de enzimas de fase 2, como a glutationestransferase, aumentar a capacidade antioxidante ou mesmo estimular vias benéficas do citocromo CYP450, é uma boa forma de você adquirir saúde utilizando esses produtos, né? Sinigrina e progoitrina, por exemplo, estão presentes na couve de Bruxelas, um baita produto interessante para você ter no dia a dia. Como eu falei para vocês, desses vegetais que contêm, né, os seus glicosinolatos, todos eles podem ser utilizados para você fazer um suco, né, com o vegetal cru de boa qualidade. Então você tem várias opções, né? E aqui você tem, por exemplo, os ativos, né? E o sabor são todos amargos. Aqui mais vegetais, né? Os tipos de moléculas que tem. Produtos hidrolisados dos glicosinolatos são os isotiocianatos. Então você tem vários isotiocianatos. Alguns dão um sabor pungente, alguns dão um sabor amargo, outros fazem a lacrimejamento, ou seja, fica aquela sai lágrima do seu olho, né? E aí você tem alguns produtos que têm seus ativos, né, que são benéficos à saúde de você. Como eu falei para você, a intensidade do amargo é associada a alguns ativos interessantes. A progoitrina e a sinigrina, presentes na couve de Bruxelas, são bons produtos para você colocar num suco natural. Né? Eu vejo muita gente falando de detoxificação, é uma boa opção. Aqui você tem um estudo mostrando a relação de sabor legal, né, o sabor bom, inversamente associada à concentração de progoitrina e sinigrina na couve de Bruxelas. Então a gente imagina assim que cada vez que você tem, né, mais ativos, o sabor vai ficar mais ruim. Mas eu não vou dizer que isso tem gente que gosta do sabor amargo, né? Eu, por exemplo, gosto do sabor amargo, mas às vezes as pessoas não gostam, crianças principalmente. Então aqui eu coloquei para vocês que só para mostrar para vocês que essas moléculas, né, esses isotiocianatos presentes no seu corpo, eles vão ter vários efeitos, né, os seus diferentes isotiocianatos vão ter vários efeitos na modificação do metabolismo de drogas carcinógenas. Né? Aqui você tem modelos animais e as drogas carcinogênicas. Os diferentes isotiocianatos testados, o tipo de animal e o efeito inibitório, né, diminuindo a carcinogênese. Mas não é só isso, né? Você tem, por exemplo, sucos, né? Os sucos eles podem fazer várias coisas no seu corpo. Aqui eu trouxe para vocês um efeito de um suco de maçã, né? Um suco de maçã, da maçã toda, tem efeito antioxidante, inibe a proliferação celular, pode ser utilizada, né,
na indução de genes supressores de tumor, na parada do ciclo celular, indução de apoptose, alteração dos sinais de transdução, né? Você tem a indução de enzimas interessantes de fase 2, né, como a glutationestransferase e a uridinodifosfoglicuronisiltransferase, que faz a glicorinidação de moléculas. A inibição de enzimas de fase 1, por exemplo, oxidases, a ciclooxigenase, a estonadeacetilase, inibição da adesão de célula, prevenção de dano ao DNA e melhora da função imune e sobrevivência. Isso é só um modelo de efeito, não vou dizer que você vai tomar esse suco e vai ter todo esse benefício. É observado esse benefício em estudos seletos, né? O suco de romã, né, pomegranate, ele tem vários possíveis benefícios, também moléculas antioxidantes, né, derivados, por exemplo, do ácido elágico. Então tem um efeito na espessura da íntima média, né, diminui a espessura da íntima média, né, diminui o encurtamento do lúmen, pode baixar colesterol, melhora os níveis de glicemia, tem o efeito antiaterosclerótico, diminui a oxidação da LDL, mais especificamente ele estimula, né, a expressão da paroxonase 1 e 2, né? Tem uma atividade inibidora da enzima conversora de angiotensina, baixa pressão arterial, ou seja, é tudo de interessante tomar suco. O problema do suco romã é que ele é raro, caro, né? E às vezes, como opção de marketing, o pessoal põe um pouquinho de romã e bota um rótulo grande lá de suco de romã. Mas é uma coisa que tem que ser analisada, né? O estresse oxidativo e a inflamação são alvos do suco de romã devido aos seus componentes. E o cranberry? O cranberry é um berry, né? Que eu achei até uma tradução para esse nome, que são bagas, né? São frutas que trazem alguns benefícios. Por exemplo, a adesão, né, da Escherichia coli, quebrando as suas fímbrias, né, diminuindo, por exemplo, a infecção urinária por Escherichia coli enteropatogênica. Você tem também o efeito antimicrobiano, aumentando o óxido nítrico, diminui o estresse oxidativo, aumenta a resposta imune, né? O ácido derivado, o ursólico, é um baita de um antioxidante anti-inflamatório, e você tem tudo isso somando na prevenção de infecções urinárias, né? O cranberry tem um bom efeito para isso, mas o cranberry também tem efeito antifilmógeno para Streptococcus mutans, né? Prevenindo cárie, prevenindo, por exemplo, periodontites. Também é um bom produto. Seria uma boa opção se você, ao invés de só tomar o suco de cranberry, desse uma bochechadinha leve e depois engolisse, né? Também tem esse efeito benéfico. Aqui alguns berries e seus compostos bioativos, né? Aqui separamos alguns berries, blueberry, blackberry, cranberry e seus compostos em minerais. Vocês podem ver que na maioria eles têm um nível de potássio bem acima do nível de sódio, o que é interessante, né? Do ponto de vista de elementos. Você pode olhar que eles têm muito mais potássio do que qualquer outro elemento dentro, né, o mineral, né? Então isso traz um benefício? Claro que traz, né? Aqui você tem também o raspberry, né, o elderberry e a ameixa negra, né? Você tem aqui o efeito, olha só, muito potássio, o que acaba sendo interessante para nós no dia a dia, principalmente hipertensão arterial, né? Em termos de flavonoides, né, você tem diferentes composições também, por exemplo, flavonoides, fenólicos e antocianinas. O blueberry tem uma boa composição, o blueberry do gênero Vacinum, né? O blackberry, que você tem um benefício, olha só que tanto de fenólico tem, né? Tem muito mais fenólico, enquanto que o blueberry tem mais antocianinas, né? O blackberry tem mais compostos fenólicos. O cranberry tem um nível intermediário, mas tem mais compostos fenólicos, né? O bilberry tem mais antocianinas e fenólicos, a concentração é muito alta por 100 gramas, né? E o raspberry também você tem um benefício. São moléculas antioxidantes e anti-inflamatórias. Na verdade, eles podem até ter efeitos mais do que só anti-inflamatório e antioxidante, né? O elderberry e o blackcurrant, né? Você tem também altas concentrações, né? A ameixa negra parece que tem menos do que os outros, né? Mas esses produtos dentro dos seus vegetais, né, mas dos seus berries, têm efeitos antioxidantes, anticâncer, antimutagênico, antimicrobiano, anti-inflamatório e neuroprotetor, se entrar no seu sistema nervoso central, né? Tem a questão da barreira hematoencefálica que deve ser levada em consideração. Os fenólicos são principalmente o elágico e o gálico, tem um sabor amargo, né? Eles também têm, os antocianinas dão mais aquela cor, né, aquela cor bonita, meio avermelhado, até meio arroxeado ao produto. Aqui você tem ainda, né, a composição, né, de outros produtos, por exemplo, concentração do blueberry e os efeitos que a gente vê na fruta, né, pelo menos nos estudos. Então,
efeito na inflamação, câncer, né, reversão dos sinais de envelhecimento, prevenir doença de Alzheimer, reduz colesterol. Você terá todos esses efeitos basicamente distribuídos nas plantas em função da sua composição, né? Então, bilberry, raspberry, elderberry e ameixa negra, todos eles também demonstrando, principalmente no final das contas, um efeito anti-inflamatório, um efeito antioxidante, um efeito melhorador da circulação sanguínea. Na verdade, ele melhora a dilatação das artérias por estímulo, né? Por uma molécula, por exemplo, quando você tem a produção de uma aumentada de óxido de sintetase, e você tem uma dilatação melhor das suas artérias, né? Do dia a dia. Aqui eu separei para vocês os compostos tropicais que o pessoal fala, né? E aqui você vai notar que a coisa fica mais parecida com você, né? O açaí, né? Você tem aqui o nome comum, que é a Euterpe oleracea, tem antocianinas, flavonoides, né? Espera-se o benefício principal, o aumento da capacidade antioxidante, o efeito anti-inflamatório, melhora de disfunção endotelial, diminuição da agregação plaquetária e melhora de alguns parâmetros de síndrome metabólica. Ou a pitanga, que é o gênero Uniflora, né? Que tem um efeito antidiarreico, né? Antirreumático, antifebril, antidiabético. Tem efeito antioxidante, né? A gente nunca deve aqui não fala, mas tem com certeza pela composição em antocianinas e flavonoides, né? Olha aqui para você a jabuticaba, né? A Mircea cauliflora, você tem antocianinas, elágico. Isso aqui, gente, ó, tá mais na casca e na semente. É uma grande coisa interessante, né? É que no caso específico de jabuticaba, a própria uva, né? A uva, aquele miolinho da uva, não tem muita coisa legal do ponto de vista antioxidante. Quem tem a semente é a casca. A jabuticaba é a mesma coisa. Então tem efeito antioxidante, anti-inflamatório, né? Vários outros efeitos, mas a casca e a semente é que tem. Como nós comumente não comemos a semente, podemos comer a casca. O camu-camu, que é a Mircea dúbia, né? Tem antocianinas, elágico, tem uma alta capacidade antioxidante e inibe a produção de inflamação induzida por lipolissacarídeo bacteriano, né? Tem o efeito antioxidante e anti-inflamatório. E o jambolão, jambolão, né? Você não vê o pessoal consumindo aquela parte roxa do jambolão. A parte da semente tem efeito antidiabético, né? Mas aquela parte roxa, ela tem antocianinas. Olha que legal, gente. Tem antocianinas, acelático, quercetina, rutina e vitamina C, né? Tem o efeito anti-escorbuto, tem efeitos várias características farmacológicas, tem efeito antidiabético, mas não é da fruta, é da semente, né? Mas aquela fruta, aquela roxinha, não sei se alguém já pôr o carro embaixo de um pé de jambolão, fica todo roxo. Aquilo é uma coisa que nós pouco aproveitamos e que deveríamos aproveitar mais, né? Então, em termos de composição, né, aqui foi feita uma avaliação da composição. Então, as diferentes, o açaí, a nossa famosa jabuticaba, né? Todos os produtos que nós falamos, o jambolão e a composição em polifenólicos. Você pode ver que você tem aqui, em termos de fenólicos total, em termos de matéria seca, né? A Eugênia uniflora é a que tem mais, né? Olha que interessante. E aqui em termos de vitamina C, né, quem tem mais é Mircea dúbia, né, que é o camu-camu. Então você tem aqueles produtos tendo um efeito interessante. Vamos ver aqui em cima, ó. Olha só. Mircea dúbia, o camu-camu, né, e a Mircea cauliflora jabuticaba, né? Então olha só que interessante, a cauliflora jabuticaba, né? E aí você tem o que? A composição dos produtos, né? Começar a usar frutas nossas, né? Quem não podia fazer, por exemplo, um suco de casca de jabuticaba? É um puta de um produto, muito legal. Aqui você tem a jabuticaba em si, né? Mostrando em termos de frações a presença de polifenóis. Olha aqui que interessante em termos de jabuticaba, né? É casca, a polpa não tem quase nada, a semente tem, mas olha só, a concentração de polifenóis está mais na casca, né? Então comer casca de jabuticaba pode ser um bom hábito nutricional, principalmente se você consumir as fibras solúveis, né, insolúveis presentes na casca. Então, se fosse considerar as fibras insolúveis, o produto é um verdadeiro produto fantástico, né? Aqui um trabalho de consumo de cranberry. Realmente o cranberry ele tem um benefício na infecção urinária, né? Consumir sucos de cranberry pode diminuir infecções urinárias
em pacientes idosos principalmente, que é o grupo que sofre mais com isso, e pacientes que estão usando sonda também, né? Essa associação vai ser muito boa para o que nós chamamos de infecções urinárias por Escherichia coli, né? E já pensou você associar, por exemplo, um suco como esse com um lactobacillus também, que também vai ter um benefício em infecções urinárias. Pode ser um efeito, uma abordagem muito interessante. Aqui você tem diferentes doses e tempo, né? Então você tem desde cápsula, né? O extrato, principalmente um suco, uma mistura de líquidos, mostrando o benefício em infecções urinárias nos indivíduos, né? Então o cranberry ajuda nesse caso a prevenir, tratar, na verdade, infecções urinárias. Aqui você tem também continuando a imagem, né? Um suco de cranberry, bebendo todo dia, reduz a bacteriúria piúria, né? O 300 ml de suco de cranberry pode ser alguma coisa boa para você tomar todo dia. Esse aqui foi 220 ml de suco ou 6 cápsulas contendo extrato, e aí você tem a diminuição de infecções urinárias, né? Esse aqui é um trabalho de suco de beterraba, outro suco muito legal, beterraba verde, né? Eu sempre falo assim, uma beterraba do tamanho de uma laranja pera média, né? Em meio litro d'água pode ser uma boa forma de você aumentar seu nitrato, né, no corpo, e isso vai ter um retorno como? Aqui você tem o fluxo da artéria braquial pós ingestão de um alimento rico em gordura. Pode ver que o pessoal que consumiu, né, aqui você tem o valor em jejum, o pós-prandial, né? E aí você vê o que, né? Que você teve no seu uso uma melhora da dilatação. Nesse trabalho, aqui que interessante, um nitrato, né? Um alimento rico em nitrato em voluntários, mostrando benefícios, que foi o efeito espinafre, né? Agora deixa eu colocar um espinafre no seu suco. O que eles viram, né? Eles viram que a pressão sanguínea no pulso caía. Houve uma diminuição boa na pressão sistólica, mas não houve uma mudança na pressão diastólica. É um estudo interessante para se ter como referência. Esse aqui é um estudo, né? Esse aqui é a cereja, né? Uma cereja especial que nasce na região dos Balcãs, né? E aí você teve um trabalho aqui mostrando o consumo dessa cereja e o score OMAC pré-tratamento, pós-tratamento, né? Uma diminuição significativa, não foi um milagre, né? Mas olha o score de dor, deu uma caidinha boa também, né? E aí quando você vê o score, né, de rigidez, também deu uma caidinha boa, né, no primeiro período. E quando você olha no segundo período de tratamento, também deu uma caidinha boa. Então parece que há uma diferença quando você vê. E o score funcional, né, a diferença foi bem maior do que o placebo. É lógico que você não vai tratar ninguém de uma osteoartrite com suco, né? Mas é uma opção para você melhorar a eficácia do seu tratamento. E esse mesmo suco foi avaliado principalmente nos pacientes onde avaliaram uma queda da proteína C reativa de alta sensibilidade. Nos pacientes que tiveram uma queda da proteína C reativa, o resultado foi muito melhor nos pacientes que não tiveram uma queda. Ou seja, por algum motivo, esses polifenólicos, né, 450 mg, né, dessa cereja especial, levou a uma queda da proteína C reativa. Nesses pacientes que tinham essa inflamação em alto grau, né, o resultado clínico de melhora foi maior, ou seja, função, rigidez, o índice OMAC de osteoartrite e a dor, todos eles tiveram uma melhora muito boa, né? Engraçado. Esse aqui é um trabalho mostrando o polimorfismo de glutationa e transferase M1 e T1 e o consumo de sucos e vegetais, né? E eles mostraram o que, né? Eles fizeram um trabalho onde os pacientes eram polimorfos e não eram polimorfos e avaliaram o efeito da suplementação. E eles notaram que a alteração da capacidade antioxidante no plasma ele não ocorria, né, em quem não tinha o polimorfismo, quem tinha o polimorfismo, ou seja, se você vai estimular a produção de uma enzima, né, que você tem a carga genética para fazer aquela enzima, senão você não vai ter o benefício. Então, olha o efeito no estresse oxidativo, né, caindo em quem era positivo por gene e quem não era positivo por polimorfismo caiu fora. Esse é um trabalho usando suco de vegetais, né, interessante porque foi avaliado em pressão. Esse foi um trabalho onde eles avaliaram o consumo independente do tipo de vegetal. Eles notaram o que, na verdade, né? Que os pacientes hipertensos ou pré-hipertensos tinham uma melhora da pressão arterial, enquanto que o normotenso não variava. Ó, olha aqui, né? O hipertenso e a variação da pressão arterial durante 24 horas, no normotenso não fazia nada, no hipertenso tinha um efeito.
Esse aqui é um trabalho de consumo de frutas, né, e vegetais, sucos de frutas e vegetais, né? E eles mostraram o que? Foi em jovens, né? E eles observaram que dos indivíduos que tinham consumo regular de frutas, né, e de vegetais, eles eram associados a uma média de uma pressão diastólica e sistólica mais baixa. Olha que interessante, né? Quando você usa frutas e vegetais frequentemente, você tem uma relação com a melhora da pressão arterial. Beleza? Isso aqui é um trabalho, né? Brix é a quantidade de sólidos que existe dentro de um produto, né? Isso aqui é o suco de laranja vermelha, que é os citrussinenses, né? Que é a laranja comum nossa, né? Eles observaram o efeito do consumo dessas citrussinenses em marcadores inflamatórios. E esse suco, olha que interessante, ele tinha um nível de polifenol avaliado em relação ao ácido gálico, total de antocianinas baixa, mas olha só, vitamina C também no nível bom, então boa vitamina C, bom polifenol, né? Olha aqui a esperidina também, não estava nada de se jogar fora, né, pessoal? E o que aconteceu? No momento em que eles bebiam um suco, eles tinham um aumento da dilatação das artérias, né? Então olha só que legal, parece que todo mundo respondeu dilatando as artérias a partir do consumo do suco de laranja, né? É interessante, né? Esse aqui é um consumo de suco de romã, é a pomegranate, pressão arterial. Isso é um artigo de revisão onde você tem vários estudos, todos eles em sua maioria mostrando o benefício de consumo da romã, né? Tem antioxidantes, derivados do ácido gálico, que é um bom produto para você consumir. Esse aqui é um suco de uva púrpura ou roxa, daquelas uvas mais escuras, função endotelial em pacientes com doença cardíaca coronariana, mostrando aqui que o fluxo, né, a dilatação mediada pelo fluxo tinha uma melhora nos indivíduos que tomavam suco. Na maioria, né? Você vai ver que não se espera que 100% responda do mesmo jeito para nada, né? Nem para medicamento, nem para suplemento. Mas isso mostra uma extensão de efeito que a gente não imagina, né? Fazer um suco de uva, bate com a casca. E se der para bater com a semente, melhor ainda, né? Aqui o suco mostrando um benefício. Aqui mostrando que o consumo de frutas ele tem uma associação com a diminuição do próton hidrogênio no seu estômago. Isso seria um efeito antiácido leve, né? Muito engraçado isso. Isso aqui foi um trabalho onde eles deram um suco, né, de ameixa negra e fortificado com o cranberry, que sinceramente eu não sei o que é. E aí eles eram adoçados com a sacarose. Então olha aqui é o suco básico, né, e o suco fortificado. E o que eles notaram? Eles notaram que o perfil de glicose do plasma, a glicemia, tinha um perfil melhor no suco onde você misturava os dois, né, o cranberry e a ameixa negra. Olha aqui que legal, a glicemia manteve no nível bom mais tempo, enquanto que o suco só com açúcar ele subiu e caiu rapidamente. A insulina também teve um perfil melhor, não teve aquela hiperinsulinemia grande, né? Subiu a insulina sim, mas não foi aquela subida fantasticamente alta, e a insulina caiu mais devagar também, né? Mostrando um benefício, um provável benefício na resposta glicêmica pós-prandial para ser utilizada no dia a dia, né? Aqui um trabalho de suco de romã em inflamação, né, em pacientes com hemodiálise. Os pacientes foram induzidos a ingerir o produto. Poucos pacientes vai falar, mas não tem nada de paciente, pouquíssimos. Mas olha aqui, no placebo ninguém melhorou, todo mundo piorou ou não teve alteração, né? Mas olha aqui, no suco de laranja 5 melhoraram, um não teve alteração, um piorou e o resto, a maioria não teve alteração. Ou seja, claramente, apesar do N ser um N pequeno, né, você vê que há um benefício em consumir suco de romã nos pacientes sob hemodiálise, né? Aqui a coisa interessante, né, a proporção de indivíduos livres da primeira infecção, onde eles mostraram o uso, né, do suco de romã, ou seja, o suco de romã tem um efeito benéfico na infecção nesses pacientes sob hemodiálise, né? Ou seja, imunoestimulação no paciente renal crônico, né? Ó, olha aqui a proporção de indivíduos sem infecção ou segundo evento de infecção, muito maior, né? Mostrando que o suco de romã pode ter um baita de um efeito imunoestimulante nesse tipo de paciente específico, né? Isso aqui é aquela famosa cereja, né? Que nós olhamos, ele tem melatonina. Olha que legal.
E aqui que interessante, porque olha aqui, o total de excreção de melatonina, quando você vê o suco, né, você vê que tem muita melatonina, então excretou mais melatonina, né? Você já pensou que você pode dar um vegetal, um suco de vegetal que tem melatonina para o seu paciente para ele dormir melhor? Olha aqui a excreção urinária de melatonina. Olha só, o pico de excreção urinária sua é quanto? De manhãzinha, né? Lógico. Mas olha aqui, a melatonina subiu mais do que o placebo. E qual que é o resultado? A melhora da qualidade do sono nesses pacientes. E eu esqueci de pôr o slide da melhora da qualidade do sono, né? Mas olha aqui, na verdade, quando você avalia aqui o efeito, né, do equivalente Trolox, que mede o efeito antioxidante, né, de frutos, né, olha aqui, um suco feito com a fruta, o suco feito é um suco comercial e um suco armazenado, né? Olha que legal. O abacaxi até que não mudou muito, mas olha aqui o restante, né? Toranja, laranja, maçã, uva, não mudou muito o suco comercial do suco da fruta fresca. Mas maçã, laranja, toranja, ó, o ideal é fazer suco com a fruta fresca, né? Esse aqui é um trabalho de pomegranate, que é a nossa famosa romã, né? E o mecanismo com interação para drogas, mostrando que nem tudo é legal, né? A coisa que pode ser ruim. A sua romã pode diminuir a absorção de algumas drogas, né? E alterar o metabolismo intestinal e hepático, inibindo enzimas, né, como sulfotransferase. Olha só que legal! Você pode inibir a SULT1A e SULT1A1 e a SULT1A3 tomando suco de romã, né? E vocês, eu acho que não sabiam disso. Mas olha como é que a nhaca é interessante. Como eu adoro jogar nhaca no ventilador, esse aqui é um trabalho mostrando que não é assim que é a vida. Eu vou detoxicar o meu paciente, vou fazer um suco para ele. Olha aqui. Efeitos toxicológicos de suco de o vinho, né? Vinho tinto, suco de laranja e outros, né? Na inibição da SULT, né? Via excesso de catecolaminas. Olha só que legal. Inibição de SULT, né? Quercetina, né? Inibe. Olha só que legal, ó. Todas essas moléculas são capazes de alterar o metabolismo da SULT1A1 e da SULT1A2. Então esses produtos aqui são capazes de mudar a sua detoxificação. Só que a inibição da SULT não é estímulo, né? Então não é um estímulo do detox, né? É um estímulo, na verdade, se você não usar direito, é um estímulo intox, né? Porque você sempre usa o termo detox. Vamos usar o termo intox. Olha aqui a SULT1A, né? Inibição, SULT1A3 e o que, ó? Vodka, gin, chocolate, né? Chás, uvas, PP20 é menta, né? Pecan, café, olha só que legal, aqui pela composição deles, alterando a SULT1 e a SULT1A1 e a SULT1A3. Aqui é forte, né? A própria tartrazina, aquele corante, né? A caramoisina, o tiogalato, todos eles alterando o seu metabolismo, levando a problemas metabólicos, por que não, né? Então olha que interessante, porque o efeito de inibir a SULT pode trazer alguns problemas no seu corpo. A SULT1A, né, se você inibe a SULT1A, você pode ter, por exemplo, aumento de catecolaminas, você pode ter alteração na pressão sanguínea, dor de cabeça e fibração atrial. Quantos de vocês, por exemplo, não podem comer um bichinho desse aqui e ter dor de cabeça e não sabe por quê, né? Você pode comer uma banana e ter dor de cabeça, você pode comer um chá, você pode beber álcool, né? Beber vinho, né? Tomar um suco branco, né? Tomar licores, sucos de frutas, né? Tudo isso associado à alteração do metabolismo da SULT1A. Isso você pode usar para você trabalhar com seu paciente, né? Faz sua anamnese, conversa com ele, melhor. Dados interessantes, né? Lições de hoje. Sucos, você tem que saber o que vai dar para saber o que quer da tua vida, né? Não é só sair dando suco sem saber o que você quer. Você tem que saber suco. Nutriente para mim é muito parecido com remédio. Você tem que saber o que você quer do produto para você ter um efeito. Fibras das frutas são fundamentais. Então, quando você ensinar alguém a fazer um suco, não coa não. Pega a laranja, por exemplo. Aquela é rica em a casca branca, que lá é pectina. É um baita produto. E você fica comprando fibra solúvel quando você tem a pectina da laranja para usar. Ou a fibra insolúvel, que é aquela parte de dentro que fica o gominho. Aquele que chama de quê? De bagaço, né? Que lá é fibra insolúvel, um baita produto para você consumir. Sucos não são isentos de efeitos adversos. Não são, você viu agora. Eu mostrei os slides para vocês. Frutas frescas são melhores na maioria das vezes. Beleza? Muito obrigado a vocês por assistir